Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre quem deve evoluir primeiro, o piloto ou a asa. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que eu acho que é um erro, a princípio, a gente achar que porque a vela é uma classificação mais alta, é uma vela B, C, D ou CCC, ela voaria melhor, ela voa mais. Isso pode não ser uma verdade, é uma vela que ela pode ter mais performance, né? Mas não exatamente ela voaria melhor, porque cada classificação de vela vai requerer uma pilotagem. E se você não tem essa pilotagem, você pode estar voando pior do que alguém que voa bem em uma vela de categoria, entre aspas, mais baixa. O problema é que essas velas foram categorizadas dessa forma, né, como sendo A, B, C, D, CCC. Parece que é uma escada para cima, né? E de certo modo até é, mas isso não reflete exatamente a qualidade da pilotagem. E isso precisa ficar bem claro para você. É muito raro um piloto que evolui ao ponto dele chegar no limite da vela A, né, não explorar tudo que a vela A tem para dar para ele, e aí ele fica amarrado nessa vela A, ou seja, a vela está prendendo o desenvolvimento dele. É raro acontecer? Acontece em alguns casos, mas é raro porque os pilotos, né, via de regra, acabam subindo de equipamento, né, dessa classificação de equipamento, antes do que deveriam, e isso é prejudicial e pode causar acidente. Por quê? Porque o equipamento mais avançado ele requer mais pilotagem. O equipamento A, equipamento B, são equipamentos mais tranquilos, que não precisam de tanta pilotagem, no sentido de, se ele fechar, ele reabre sem precisar de comando, ele não é tão agressivo nas curvas, né? Fechou um lado, ele não vai entrar em giro, ou seja, ele vai reabrir antes de completar uma volta completa. São alguns testes que são feitos e se chega, né, um comportamento mais manso, vamos dizer, classifica esse parapente como sendo um A, como sendo um B. Então, você que está aí agora nessa dúvida, fala assim, pô, já está na hora de eu trocar de vela, não trocar de vela? Se você está nessa dúvida, com certeza você não deveria trocar de vela, porque o que acontece? A gente tem uma tendência a achar que a vela está segurando o nosso desenvolvimento. E não é bem assim, não. Tem muito que se explorar numa vela A, tem muito que... Dá para fazer cross com vela A, dá para fazer acrobacia com vela A. E, aliás, é muito mais tranquilo você fazer acrobacia com vela A, né? Quer dizer, começar, se você for pro acro, né? For fazer treinos sobre a represa, rebocado, você vai ver que muitos pilotos optam por fazer com vela A porque a vela A é muito mais tranquila. E depois eles passam para as velas de freestyle e às vezes até umas velas muito pequenas, tal, para conseguir soltar umas manobras melhores. Mas a maioria dos treinamentos começam com vela A. Então é uma falácia, né, para usar uma palavra bonita, achar que a vela A não é capaz de fazer muita coisa. Eu tenho um vídeo falando sobre o que uma vela A é capaz de fazer e vou deixar até linkado. A vela A faz o que as outras fazem, só que a estratégia para voar de vela A, seja num cross, por exemplo, é diferente de uma vela mais avançada, né? Você vai ter que encher mais o tanque, você vai ter que subir mais na termal, e isso dá um aprendizado muito grande. Então você que está voando ainda de vela A, vela B, não tenha pressa para subir.
tá? De categoria. E talvez nem precise subir de categoria. Você pode passar a sua vida voando de vela B sem o menor problema, de vela A, se você se sente bem, né, voando com ela. Por quê? Porque é a vela que te proporciona segurança e não requer aquela extrema pilotagem. Se você é uma pessoa, por exemplo, que não tem frequência de voo, voa só nos finais de semana, ou voa a cada 15 dias, ou voa uma vez por mês, eu recomendo que você nem saia da A, tá? Mantenha A, porque frequência de voo é muito importante. Se você tiver aí, voar todo final de semana, 2 dias na semana, né, ou 3 dias na semana, aí sim você vai ter uma frequência boa de rampa, ou até mais, né? Que tem gente que voa todo dia, tem essa sorte. Então, você vai ter frequência de rampa, vai ter pilotagem, e aí vai evoluindo, e aí, ok, BC, CCC, e também isso, eu vou dizer que você tem que perguntar para si mesmo se o seu intuito é o que dentro do esporte. É se tornar um piloto acro? Então, vai treinar acro. Ah, é fazer cross-country? Então você vai caprichar sua pilotagem, polir sua pilotagem para futuramente você estar numa vela C, por exemplo, ou numa vela D. E aí as categorias... e aí se você for correr campeonato, por exemplo, tem categorias que só dá para correr com vela C, com vela D. E aí tem categoria que corre com vela A, com vela B. Então, quer dizer, tem categorias. Dá para você participar de campeonato mesmo com velas não tão avançadas. E dá para você ganhar o campeonato, dá para ir com o troféu para casa. Então, quer dizer, se o seu intuito é partir para o campeonato, também dá para você fazer com uma vela mais segura, com uma vela mais tranquila, certo? Se você quer o voo recreativo, eu nunca pensaria em vela C, por exemplo, um voo recreativo. O voo recreativo é vela A e vela B, tá? Uma B de baixa, uma A, você vai estar mais tranquilo, você vai ter menos problema aí com colapso. Se acontecer, não quer dizer que você não vai precisar estar com a pilotagem em dia, tá? Mas é que ela é mais tranquila, é uma vela que você espera um comportamento melhor. Então, se o voo é para ser recreativo, é para você se divertir, nada melhor do que você estar numa vela que proporcione isso para você. Então, vamos aqui recapitular. O que segura o desenvolvimento do piloto? Ao meu ver, não é a vela a princípio. Para mim, é a falta de conhecimento, a falta de técnica, a falta de consciência. Então, quer dizer, o conhecimento é muito mais ligado ao conhecimento de treino de solo, do que o equipamento é capaz, do que ele faz, quais são os movimentos dele, o que você tem que fazer em cada um dos movimentos. Então, quer dizer, esse é um dos conhecimentos. Outro conhecimento é a questão do clima, da aerologia, né, do clima como um todo, da situação realmente climática, temperatura, térmica, aquela coisa toda, e da aerologia, como que esse fluido, que é o ar, escorre pelo relevo. Isso é importantíssimo você saber. Então, quer dizer, quanto mais conhecimento você tiver em todos esses, conhecimento prático, conhecimento teórico do parapente, do funcionamento dele, conhecimento de clima, aerologia, você vai se tornando um piloto melhor. E frequência, ou seja, horas de voo. Quanto mais você voar, mais experiência você vai adquirindo, mais know-how você adquire, né? Você vai internalizando aquelas informações, aqueles comportamentos do equipamento, né? E aquilo vai te fazendo crescer. E por isso que eu acho que é importante você, toda vez que você pousa, você parar e refletir aquele voo, pensar no que você fez, pensar nas coisas que você executou, os comportamentos que o equipamento teve, que você teve principalmente. Por quê? Porque é nessa reflexão que você começa a desenvolver. Não adianta voar por voar. Voar por voar é divertido? É divertido. É muito bacana. Tem dia que é bacana fazer isso, mas vou pensar em nada e vou voar. É sensacional. Mas se você busca um desenvolvimento, se você busca realmente tá com a pilotagem em dia, busca estar se tornando um piloto melhor, é importante que você vá completando aquelas gavetinhas que eu já falei uma vez aqui, com conhecimento, com informação, com experiência, né, e com consciência, certo? Dito isso, então, né, só vai evoluir de equipamento
quando você sentir realmente e sinceramente que é a hora que realmente você extraiu tudo daquela categoria e você traçou um objetivo. Ah, eu quero ir pro cross country, eu quero ir para competições, eu quero ir pro acro. E aí você, traçado isso na sua cabeça, você vai trabalhar para conseguir atingir esses objetivos. E aí você vai colocando metas, e aí você vai trabalhando isso, e não queima etapas, tá bom? Não queima, porque o maior prejudicado vai ser você mesmo. Beleza? Combinado então? Vamos só mudar de equipamento quando realmente a coisa fluir, quando a coisa realmente estiver desenhada e você estiver pilotando muito bem? Então tá bom, combinado aqui, tá certo? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook, e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!